Então, 1 Samuel capítulo 8. A gente vai ler o capítulo inteiro, então um pouquinho, não de uma aula de capítulos, mas peço a gentileza dos irmãos. Naqueles 2 segundinhos para a gente achar, parar o barulhinho de página. De novo, não fique constrangido de usar o celular, tablet, eu estou usando o tablet aqui. Chegamos? Acompanhe por gentileza. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abidias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fiz desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-os solenemente, explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os entregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E os porá uns por capitães de 1000, e capitães de 50, outros para lavar os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas designará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houveste escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel, disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Feche os seus olhos. Senhor, estamos novamente diante da Tua palavra. Quem somos nós diante de tão grande palavra, meu Senhor? Toma nossa vida nas Suas mãos, fala nossos corações, fala nossa alma. Que eu seja usado, Senhor, como instrumento Seu. Que a minha palavra volte vazia, pois eu sei que a Sua palavra jamais voltará vazia. Em nome de Jesus. Amém? Por favor, Senhor. Acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu estava assistindo um filme com meus pais. Na verdade, eu estava reassistindo. Recomendo muitíssimo. Eu sei que tem na Amazon Prime, não sei se tem na Netflix, porque eu não tenho Netflix. Desde que eles fizeram aquela blasfêmia com o He-Man, eu parei. Não dá. O filme se chama O Milagre. Não sei se alguém já viu, é um filme turco. Procure na Amazon Prime, se não me falha, está no YouTube também. O Milagre. Muito bom filme. Fora daquele eixo Europa, Estados Unidos. Muito, muito
bom, vale muito a pena. Foi a recomendação do pastor Alessandro, inclusive. Vale muito a pena ver. Não vou dar spoiler, só um pouquinho. E entre muitas situações que acontecem no filme, né, vocês sabem que a Turquia é um país de cultura muçulmana. E sabe que os muçulmanos eram muito melhor para a cultura deles do que nós. Né? E eles estão vivendo numa aldeia. Numa aldeia. A maior parte do filme se dá nessa aldeia. E em alguns momentos do filme, o patriarca, o chefe dos anciões, chama o filho mais velho, solteiro, e diz: na verdade, chama o filho, olha, esse ano você vai se casar. E chama a matriarca, mais as outras mulheres da aldeia, vai e busca uma mulher para o meu filho. Exatamente como acontece nas passagens bíblicas. Vai e busca uma mulher para o meu filho. E é muito interessante que, na maioria das vezes, acontece do filho chegar para a matriarca: mãe, escolhe uma mulher com os dentes bonitos. Aí ela escolhe uma com os dentes muito fracos. Escolhe uma mulher com lindos olhos, bonita, agradável aos olhos, e ela escolhe uma vesga. Mas o mais interessante é a fala da mãe. Quando você está conversando com a família dessa mulher. Olha, ela não é bonita, ela não é isso, não é aquilo, mas ela conhece o livro sagrado, sabe cozinhar, e é isso que importa. E agora as feministas do futebol cabeludo vão querer bater. Mas aqui todo mundo é cristão, ninguém é feminista. É isso que importa. Ai! Porque já havia um padrão, já havia algo pré-estabelecido para que aquela pessoa fosse esposa. E não constava ser bonito nessa lista. Não constava ter lindos dentes. Não constava tocar piano. Constava saber cuidar da casa, ser boa mãe e conhecer o livro sagrado. E quando você ouve, na Bíblia também, Abraão pega o seu servo e escolhe uma mulher das filhas do meu povo, que entenda os meus costumes. Não importa se ela é bonita ou se ela é feia. Não importa se ele ama ele. Ele vai ter que amar. Ele tem que se adaptar. Existe um padrão a ser seguido. E não é romântico. E não é sentimental. E quando eu vi esse filme, eu me lembrei desse livro aqui, que vai com a minha leitura. É o tipo de livro que você não pode morrer sem ler. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Se você for pentecostal, você vai logo subir um monte. Mas você é crente, você vai ler a Bíblia. Herbert Campos. E ele vai usar exatamente esse conceito para casamento. Pode parecer chocante, mas estou convencido de que se os preceitos bíblicos são aplicados, praticamente qualquer duas pessoas do mundo podem casar. E honrar a vontade de Deus e ser feliz. Isso pode não ser o que preferimos, mas pode ser alcançado se estivermos dispostos a trabalhar nosso relacionamento conjugal. Nós fomos enganados, segundo os conceitos de Sproul e de Herbert Campos, com a ideia do príncipe encantado, de procurar a tampa da panela, a outra metade da panela. Não, você não tem que procurar nada disso. Procure um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É isso que está dizendo. Basicamente, é isso. Para tomarmos a nossa decisão, não importa o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Importa os parâmetros que Deus já estabeleceu para isso. Guardem isso e guardem os personagens do nosso filme que pediu uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, uma mulher perfeita, e vinha a mulher que sabia ler o livro sagrado, cozinhar e cuidar da casa. E a mãe, patriarca, que não erra, dizia: é isso que importa. Como vocês não são feministas, são cristãs, e se tiver alguma feminista assistindo, vá procurar o marido. Eu não nem saber. O que se tem a ver, né, gente? Vamos seguir. Guardem só isso. Nós vemos então um texto que nos narra a transição do modelo de governo de uma teocracia direta para a monarquia. O povo de Israel, naquele momento, vivia uma teocracia direta. Tudo era governado por Deus através dos juízes, que
que tem na figura de Samuel aqui, o último dos juízes, mas você tem vários juízes serão levantados durante essa trajetória. Esse é o momento da ruptura. Eles vão deixar de ser governados por esses juízes e agora eles vão passar a ser uma monarquia. Eles querem ter um reino. E como começa o texto? Com a apresentação então, dos filhos de Samuel. O texto vai começar, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abidias, e foram juízes em Beceba. Então, tem a apresentação desses dois personagens. Ele vai dizer, olha, Samuel, que você já conhece, estava velho. E ele tem dois filhos, ele vai constituí-los como juízes. Nada além do normal. Passaria Samuel e aqueles homens seguiriam o seu ofício de juízes. Contudo, o versículo 3 vai dar um pouquinho do relato do caráter desses dois filhos de Samuel. Como começa o versículo 3? Porém, mas, contudo, todavia, no entanto, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza, aceitavam subornos e perverteram o direito. Muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Dá para dar até nomes aqui agora. Então, os seus filhos, os filhos de Samuel, que seriam seus naturais sucessores, não tinham o melhor caráter do mundo. Não andavam pelo caminho do pai, e isso fez com que os anciões de Israel pedissem então a Samuel: estabeleça-nos um rei. Esse pedido é justo? O que vocês acham? Alguém falou assim, bem baixinho, sem coragem. Cara, esses caras que vão me suceder a Samuel são corruptos, avarentos, aceitam suborno, internet, direito, a gente vai virar Brasil. Parece que estão sabendo. Né? Então é justo, olha, eu não quero seus filhos, você está velho, você vai passar e esse seu filho não tem como. É justo, humanamente falando. É justo, é justo. Mas vamos voltar só um pouquinho, capítulo 7, a partir do versículo 12, só para a gente entender como eles estavam vivendo naquele momento. Versículo 12 do capítulo 7. Tomou então Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles, e todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Hebron até Gate, e até os territórios deles arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gigal, Mispa, e julgava Israel em todos os lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. A vida dele estava boa naquele momento. Israel estava em paz, seus inimigos haviam sido derrotados. Não há nada aqui que diga que Samuel era um juiz injusto, muito pelo contrário. E muito bem. E no tudo bem, tem aquela perspectiva: Samuel está velho, Samuel vai morrer, e os filhos dele não valem muita coisa. Não são as melhores pessoas do mundo. Israel estava em paz, os inimigos foram vencidos, Samuel era um justo juiz. Qual era a preocupação de todo o povo? Diante de tudo isso, o povo percebeu então que os filhos de Samuel não seriam bons juízes, não seguiriam o caminho do pai, e fica muito claro isso no versículo 3 e no versículo 5. Versículo 3, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, aceitavam suborno e perverteram o juízo. Versículo 5, e disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-se, pois, agora um rei. O povo percebeu isso, olha só, o caminho natural não vai rolar, os seus sucessores não são como você. Vamos mudar isso aí, vamos mudar, vamos virar a chave.
pedido? De novo. Perdão, presidente? Pelo andamento da coisa, dá para pedir um golpe aqui, não dá? Dá para invadir o Brasil? Dá para pedir um impeachment? Mas sim, pelo meu olhar carnal, pelo meu olhar humano, sim, perfeito. Vamos pintar a cara de verde e amarelo, vamos embora. Sim, humanamente falando, sim. É muito justo esse pedido. Contudo, eu não vou ler porque senão seria um texto muito grande. Mas vocês lembram como foi a trajetória do próprio Samuel? Samuel, quando criança, foi entregue ao profeta, um antecessor a ele, que era Samuel era filho de Eli? Por que Samuel sucedeu Eli? Os filhos de Eli seguiam os caminhos, não valiam um tostão furado. A descrição dos filhos de Samuel, a descrição dos filhos de Eli é exatamente a mesma coisa. Vale lembrar então a trajetória de Samuel e do seu antecessor Eli, ou melhor ainda, dos seus filhos, que vai se encontrar lá em 1 Samuel capítulo 2, não vamos ler. E narra o pecado dos filhos de Eli também em 1 Samuel versículo 4. Não vamos ler porque é muita coisa, vocês já sabem, depois leem 1 Samuel versículo 2 e 4. Capítulo 2 e 4. Agora a pergunta que se faz: se Deus providenciou escape para o povo naquela ocasião, todos eles morreram, o que impediria Deus de fazer o mesmo dessa vez? Se aquele povo já vivenciou aquela mesma tragédia de sucessores indignos, Deus resolveu aquilo e lhes deu Samuel. O que impediria Deus de fazer a mesma coisa? O quê? Essa é a resposta que vem na cabeça de vocês mesmo. Nada. Nada. Deus já tinha resolvido o problema uma vez. Por que eles ficaram com esse medo todo? Qual é o desespero? Não. Deus proverá, Deus cuidará. Deus proveu uma vez. Nós tivemos juízes iníquos, tivemos os filhos dos sacerdotes que não valiam nada já. E Deus resolveu. Deus que estava governando. Você acha que Deus ia permitir isso? Se nós entendermos que Deus governa a nossa vida, quando vivemos situações, nós vamos entender, Ele governou e já resolveu tantas vezes. Mas nós também somos assim. Tantas vezes vemos Deus resolvendo situações complicadíssimas na nossa vida. Deus fez um milagre. Nós glorificamos. Na próxima situação ruim, nós esquecemos tudo que Ele fez. E voltamos a murmurar, reclamar, chiar, falar, não. Mas Ele não é Senhor só no momento, Ele é sempre Senhor. É Ele que governa, Ele que tem o controle de tudo. Mas o povo não percebia isso. Embora todos eles soubessem da história de Samuel, de Eli e de seus filhos. Então nada. Voltemos ao versículo 5. E lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Esse é o pedido do povo. Não. Até sei que Deus pode resolver do jeito dele, mas eu quero ver. Vamos fazer do meu jeito dessa vez? Manda um rei pra gente. Segue no versículo 6. Após o povo então pedir, constitui-nos um rei. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, de novo ele repete, dá-lhes o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e outros deles serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende a voz
porém adverte-o solenemente e explica qual será o direito do rei que houver de reinar. A reação de Samuel então não foi a melhor. Ele não gostou muito da ideia, nem tampouco foi a reação esperada pelo povo quando pediu. Eu acredito que Samuel não fez cara alegre, sorriu, provavelmente ele fez uma cara feia para o povo e chamou, então orou ao Senhor, disse ao Senhor o pedido do povo. Mas reparem no seguinte, pega aí o versículo 7 e o versículo 9, que Deus diz então a Samuel. Disse então Deus a Samuel. O que Deus diz a Samuel nesse momento do versículo 7? Samuel, faz. É isso que eles querem? Vai lá, faz. De novo, no versículo 9. Agora, pois, atende, Samuel, faz. Eles não estão querendo? Não é isso que eles querem? Eles não estão batendo o pezinho? Não estão teimando? Faz. Faz. 3 versículos ele repete a mesma coisa. Em um pequeno período, ele vai dizer: atende então a voz do povo. E nisso ele está explicando, olha só, versículo 7. Atende a voz do povo e tudo o que diz, pois eles não rejeitaram a você não, Samuel. Foi a mim, para que eu não reine, segundo as tuas obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, ele repete de novo, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem mais que eu governe-os. Faz, Samuel, faz. Eles estão errados? Estão. Eles querem mal? Querem. Faz. Entrega. Deixa. Muitas vezes o juízo de Deus se resume em entregar o homem aos seus próprios desejos. Muitas vezes o juízo de Deus se resume em entregar o homem aos seus próprios desejos. Eu vou usar de novo o exemplo que a gente fez na aula. Mamãe disse não vai. Você foi. Deu ruim. A boa mãe e o bom pai dizem não. Muito não. O péssimo pai e a péssima mãe só diz sim. Deus se enquadra onde aqui? Mas muitas vezes o juízo de Deus é: vai e se arrebenta. Faz o que você quer. Você não é esperto, você não é bom, você não entende de tudo. Parece a fala da mãe com o filho também, né? Vai, vai. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes de répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, e até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Romanos 1, 21, acredite que está lá, você vai olhar. O próprio Deus os entregou a toda sorte de impureza, a todos os seus desejos. O juízo de Deus muitas vezes é deixar você fazer o que você quiser. O juízo de Deus muitas vezes é ouvir a tua oração boba, o teu pedido insensato. Vai e se arrebenta. Vai e bate a cara na parede. Ele está dizendo: Samuel, não. Que isso? Esse povo está doido? E Deus diz: resposta dele a Samuel: faz. Eles não recusaram você, eles recusaram a mim. Faz. Faz. É isso que ele está dizendo. Vamos lembrar de novo o nosso personagem do filme, que sabia o que ele precisava.
Os anciões, os mais experientes, os mais inteligentes, os vividos dizem: ele precisa de uma esposa que seja assim. Ele quer uma esposa que seja assim. A mãe dele diz: ela tem que ter sido, o restante é detalhe. Sproul, citado aqui por Eder Campos, olha, praticamente todas as duas pessoas do mundo podem se casar e ser felizes. Se você está apaixonadinho, você está amando, você precisa entender que é isso que você tem que fazer. Vocês vão brigar com eles. Não pode brigar comigo também, que eu concordo. Beleza? Sabemos muitas vezes o que precisamos e sabemos o que é a vontade de Deus, mas muitas vezes queremos submeter a nossa vontade e aos nossos desejos. Nós queremos submeter a vontade de Deus aos nossos desejos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós sabemos quais são os parâmetros de Deus, o recado está dado bem na nossa frente, a gente sabe que vai dar ruim, mas a gente insiste. A gente não quer nós não queremos nos submeter aos padrões de Deus, nós queremos que os padrões de Deus se submetam aos nossos desejos, às nossas vontades, como deveríamos fazer exatamente o contrário: submeter nossos desejos e vontades aos padrões de Deus. Aquilo que Deus já estabeleceu, olha, é ali que eu vou buscar. Ah, mas é ali que eu vou buscar. Ah, mas eu queria que ela fosse bonitinha. Não, mas ela sabe a Bíblia. Ela é cristã? Essa. Acabou. Não tem recado. Ainda bem que ela foi em casa hoje. Ela vai ver depois do tudo. Se eu não voltar semana que vem, você já sabe, né? Mas muitas vezes sabemos qual é a vontade de Deus, mas queremos submeter a vontade de Deus aos nossos desejos. E aqui está o detalhe. Assim eu gostaria que vocês abrissem Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Vou voltar lá. 17, 14. Acompanhe, por favor. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor. Estabelecereis com efeito sobre ti um rei, como rei aquele que o Senhor, o teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja dentre teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e terá consigo nele, e lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte dos mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e dos seus filhos no meio de Israel. Para aqui um pouquinho. Espera aí. Deus não disse que estabeleceria um rei. Já estava combinado. E por que então a reação de Samuel? E por que Deus não diz? Eles me rejeitaram. Você acha que Samuel não sabia desse texto? Não sabia que Deus já disse que sim, iria levantar um rei? O que você acha? Uma, duas. Aliás, será que Deus esqueceu que disse isso? Ou por quê? Por que esse problema todo? Porque estava combinado. Como diz o ditado, combinado não sacado. O pedido de Deus não foi surpresa. O pedido do povo, perdão, não foi surpresa, nem fugiu dos planos de Deus. Aliás, nada é surpresa para Deus. Nem foge dos seus planos.
Mas qual é o problema? Qual é o problema? Versículo 5, de novo. Parte B. Pois agora, constitui-nos, pois agora, sobre nós, o rei, para que nos governe como todas as nações. Por que o povo queria um rei? O povo queria um rei porque todos os outros tinham rei. Eu sou diferente? Não, eu quero um rei também. Por que eu quero um iPhone? Todo mundo tem. Eu não posso ter. Por conta disso, porque eles queriam um rei como todas as nações tinham um rei, por conta disso rejeitaram o governo de Deus. Deus já havia estabelecido um padrão para rei. É o que a gente acabou de ler ainda, o rei faz isso. Tem que ser assim, 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 assim. Esse é o modelo de rei que eu vou levantar. Não multiplicará para si cavalos, não multiplicará para si mulheres, não terá ouro nem prata. Vê se esse é o retrato do rei de todas as outras nações que eles estão falando aqui. Não. Todo rei multiplica ouro e prata, tem muitos cavalos, tem muitas mulheres, tem muito isso, tem muito aquilo. Eu vou levantar o rei. É desse jeito aqui. Dentro do personagem, você não tem uma esposa. Desse jeito aqui, não é do jeitinho que você quer que todo mundo tenha, não, filhote. É assim. Deus já tinha então dito, ele estabeleceria um rei segundo o seu próprio padrão. Como ele estabeleceu o padrão de esposa e de marido, então você não tem que reclamar, você tem que saber escolher pelo padrão certo. Padrão para o trabalho, padrão para a vida familiar, um padrão para a vida escolar. Há um padrão de Deus para tudo na sua vida. Você não tem direito de reclamar, você tem que escolher a partir do padrão de Deus. A partir do momento que você escolheu da sua vida, do seu jeito, atua. Não reclame. Não reclame. Boa parte das nossas aflições se dão porque não queremos nos amoldar aquilo que Deus preparou para nós, e sim queremos que Deus se amolde aos nossos desejos. Muitas das nossas aflições se dão porque nós não queremos nos amoldar aos padrões que Deus estabeleceu para nós. A maioria dos nossos problemas em casa é porque nós não conduzimos a nossa casa de acordo com os preceitos de Deus. Não queremos criar nossos filhos com os preceitos de Deus. Damos liberdade excessiva, exagerada, porque o mundo faz, vamos dizer que a gente é ruim, que digam. Existe um padrão de Deus a ser estabelecido. E aí vale outra recomendação de livro, procure. Educação em casa, na igreja e na escola. Educação em casa, na igreja e na escola. E a ordem é exatamente essa. Educação em casa, na igreja. A escola é o último lugar. Só que nós, papai, modernos, invertemos a ordem, entregamos a educação dos nossos filhos à escola. Não tem como o nosso filho não se tornar romano se ele for criado por César. Sai dessa vírgula, vamos voltar então para o nosso texto. Muitas das nossas aflições então se dão porque não queremos nos amoldar aquilo que Deus preparou, mas queremos que Deus se amolde ao nosso desejo. Lembra de novo do personagem do filme, porque é chocante mesmo que tem que ser lembrado. Mas vamos continuar, porque o tempo não para. Verso 9. Agora, pois, Deus repete: atende a voz do povo. Vai lá. Porém, adverte-os solenemente. Explica-lhes qual será o direito do rei que haverá de reinar sobre eles. Versículo 10. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu o rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os entregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante dele. Os porá uns com o capitão de 1000, capitão de 50,
outros para levarem os seus campos, lavrarem os seus campos e cefarem as suas mesas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e para o aparelhamento dos carros. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimarás para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará do vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveste escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ele já deu o padrão. O rei vai ser eu que vou escolher, vai ser desse jeito. Vocês estão escolhendo, vocês querem agora. Tá aí. Faz. Avisa que vai ser assim. E diz o seguinte: se reclamar, não tem devolução. Aceita que dói menos. O povo queria o rei, e o povo disse como seria esse rei. Não disse? Virar o rei como todos os outros. Tá, beleza. O povo queria um rei como outras nações. E Deus, misericordioso como é, ainda dá, ó, é a última chance. Vocês querem o rei como de todas as nações? Olha só como é que é o rei de todas as nações. Ele vai escrever aqui versículo 10 até o versículo 18. Essa é a descrição de um rei como de todas as outras nações. Se Deuteronômio ele diz a descrição do rei que ele quer para Israel, aqui está dizendo: esse é o rei conforme todas as nações que vocês estão me pedindo. Tem certeza? E vai fechar o 18 dizendo: ó, naquele dia clamareis por causa do rei que houveste escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês quiseram, vocês pediram, vocês rejeitaram o Senhor. Já havia um padrão daquilo que você tinha que fazer. Isso vale para a nossa vida. Nós gostamos de teimar, nós gostamos de bater o pezinho. Ah, Senhor, mas ele é tão bonitinho. Ah, Senhor, mas ela é tão cheirosinha. Não! 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 Tem um padrão. Tem um parâmetro. Segue. Que é melhor. É interessante notar o contraste do rei descrito em Deuteronômio com o rei aqui descrito. Este rei, de Deuteronômio, não multiplicará para si cavalo, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalo. Nunca mais voltareis para esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono, escreverá para si o entranhado da lei, e essas terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprender a temer o Senhor, a fim de guardar as palavras desta lei. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias do seu reino e dos seus filhos no meio de Israel. Mas detalhe aqui no versículo 20: isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. E a descrição que ele faz aqui, no capítulo 8, versículo 10, é um cara que está se elevando muito sobre os seus irmãos. Ele tomará os seus filhos, ele tomará suas filhas, ele tomará o melhor dos seus servos, tomará tudo para si. Então ele está fazendo um nítido contraste entre o rei que ele escolher e o rei que o povo vai escolher. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Como muitas vezes na nossa vida nós não temos desculpa. Nós reclamamos pelas decisões que nós mesmos tomamos, cientes que ia dar ruim lá na frente. Embora nós não tenhamos, eu não compreendo o que Deus está falando. Não interessa, não importa que você compreenda, não, só faz. Só aceita. Lembra a história da mamãe? Quando a mamãe diz não vai, e você vai. Eu 45 está velha dizer não vai. Eu vou pensar 3 vezes antes de ir e vou ficar em casa. Que mãe é negócio doido. Mas vamos lá. Então no versículo 18 é
a última chance. Então naquele dia clamarei, por causa do vosso rei que houverdes de escolhido. Ele está deixando bem claro, esse rei são vocês que estão escolhendo. E o Senhor não vai ouvir. Versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não interessa, mas teremos um rei sobre nós. O coração obstinado do povo o fez rejeitar a voz de Deus. E quantas vezes isso não acontece conosco? Todos os alertas nos são dados. E assim, ainda assim, batemos o pezinho dizendo: não, eu quero sim. Todos os alertas nos são dados por fontes e mais fontes. Seja por pregadores, seja por nossa leitura bíblica, seja por algum irmão. Não vai que vai dar ruim. A gente bate o pé e faz e diz: não, eu quero desse jeito. Versículo 20. E a hora não passa, não para. Para que sejamos também como todas as nações. Eles vão dizer: não importa o que Deus está falando, nós queremos um rei. E ainda diz por quê. No versículo 20, parte A: para que sejamos como todas as nações. Olha, aquele era o povo escolhido por Deus, governado diretamente por Deus, povo santo separado, que simplesmente queria ser como todas as nações. Eles estão dizendo: nós queremos ser como todo mundo. Todos têm rei. De novo, o exemplo de uma mãe. Você quer ser igual a todo mundo, enquanto a mamãe já não disse: você não é todo mundo. E nós teimamos, nós queremos ser todo mundo. Quando temos o privilégio de não sermos todo mundo, nós queremos ser todo mundo. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar e sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Mas nós não lemos quem estava em paz, já tinha vencido todas as guerras sob o domínio de Deus e no governo de Samuel. Faz sentido? Não faz. Mas quando a minha mente é cega, eu não consigo enxergar a glória de Deus, eu também não faço o menor sentido, todas as minhas decisões não têm sentido sem a diretriz das palavras do Senhor. Versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante do Senhor. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel o quê? Atende a voz e estabelece-lhes um rei. De novo o Senhor vai dizer: Samuel, faz. Eles querem, faz. Eles estão teimando, faz. Eu avisei, eles não querem ouvir, faz. Faz. Então disse o Senhor a Samuel: atende a voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Novamente Deus vai dizer: atende a voz desse povo insensato. Atende a voz. Um rei foi estabelecido, Saul. E adivinha? Ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Ele deixou de seguir a Deus. Outro foi escolhido depois dele, mas sua casa era um caos. Sua descendência reprovaram. O filho que o sucedeu, Salomão, multiplicou mulheres, ouro, prata, cavalos, tudo que Deus disse para não fazer. Em 3 gerações o reino estava dividido, acabado. Esse é o resultado de um povo obstinado, que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer ter o seu domínio, não quer ser dominado por Deus. Deus ele estabeleceu um rei no tempo dele e do jeito dele, para a glória dele. O povo queria um rei só porque todas as nações tinham. A razão, o motivo mais mesquinho possível.
Nossa vida deve ser governada por Deus. Ele é o Senhor. Ele e somente Ele. Mas lembra que os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados? Não precisa ler Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos a adorar. Deus iria estabelecer um rei, Ele estabeleceu um rei, segundo a vontade dEle, segundo os desejos dEle, segundo o preceito dEle, o verdadeiro rei. Esse é o verdadeiro rei, um rei que foi fiel em tudo, que não se exaltou, que antes se humilhou para a glória de Deus, viveu, morreu e ressuscitou, fez toda a vontade do Pai, guardou a lei, não multiplicou cavalos, mulheres, riquezas, não! Antes Ele foi fiel, não se desviou para a esquerda ou para a direita. Os planos de Deus jamais são frustrados. Embora nós tentemos, embora nós sejamos obstinados, embora nós forçamos a barra, e Ele diz: Pai, se arrebenta todo. Mas o plano dele jamais será frustrado na minha vida, na sua vida. De jeito nenhum, o propósito dele é frustrado. E Ele sim estabeleceu um rei. E agora eu vou pedir que você abra Apocalipse 19. A gente terminar. A partir do versículo 11. Apocalipse 19. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são de chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem o nome escrito, ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido de um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro pessoalmente, pisa o lagar do vinho, furando a ira de Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito o quê? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro rei estabelecido por Deus, segundo os parâmetros de Deus, o qual viveu, morreu, ressuscitou e um dia voltará. E todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará e dirá: esse é o Rei dos Reis, esse é o verdadeiro Rei. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Embora a obstinação do povo leve a caminhos estranhos e consequências ruins, os planos de Deus jamais serão frustrados. Contudo, ouça a voz de Deus, siga nos parâmetros de Deus, porque aquele dia que você reclamar do rei que você escolheu, ele não te siga o verdadeiro rei. Ele já veio, ele já viveu entre nós, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. E ele deixou a sua palavra para ser seguida à risca, por mais que seja desconfortável, desconcertante para nós. Siga. Esse é o verdadeiro, segundo os parâmetros, que nunca se desviou para a esquerda ou para a direita. Amém? Vamos ficar de pé. Nesse relógio são 10h30 para o horário. O meu são 10h35. Desculpa. Conseguiu daqui. Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos seguir para nossas casas em paz. Guardem a palavra do Senhor no coração, na mente. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma manhã, refletindo sobre a sua palavra, ouvindo a sua voz. Toma a vida de cada um de nós nas suas mãos, Senhor. Que possamos, como o seu povo, Senhor, viver sobre o seu senhorio, sobre sua majestade, sobre as suas normas, leis e regras. Senhor, que não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Que possamos seguir os seus preceitos, os seus justos caminhos,
Senhor, que nós possamos amoldar o nosso coração a Ti a cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém e amém.